pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo, ele é mais um bate-papo, tá? Hoje eu quero dar dicas e falar um pouco da minha experiência com o doutorado, tá? Para quem deseja a carreira acadêmica, para quem tem vontade de um dia fazer um doutorado, eu vou contar um pouco da minha história, como foi todo o processo seletivo, como eu me preparei, como foi todo o processo de desenvolvimento do doutorado. No atual momento eu estou na fase de finalização, no final desse ano eu vou para a qualificação da tese, no próximo ano eu vou fazer a defesa, com certeza no próximo ano eu faço um update desse vídeo, atualizando vocês, mas vamos lá. Antes de começar eu quero pedir que você se inscreva no canal, se você não é inscrito, curta esse vídeo, comente, eu quero muito ler os comentários de vocês, isso é muito importante pra gente, tá? E me siga também no Instagram, @profatianaborba, tá? Me siga lá porque nós temos conteúdos exclusivos no Instagram para vocês, tá bom? Bom, gente, vejam, quando eu decidi fazer o doutorado, eu sabia que eu precisava me preparar com antecedência. Vejam, cada indivíduo vai ter uma história muito particular com o seu doutorado, com a sua preparação, tá? E aqui, claro, eu estou contando a minha experiência, tá? Na verdade, desde que eu entrei na graduação, eu já sabia que eu queria carreira acadêmica, né? Então, eu fiz a graduação, fiz o mestrado e eu decidi fazer o doutorado. Especificamente, eu fiz o doutorado, estou concluindo em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba. Foi uma experiência riquíssima. Mas houve desafios significativos, porque eu decidi fazer um doutorado em uma área diferente da minha formação. Eu sou graduada e mestre em serviço social, também pela mesma universidade, mas decidi fazer o doutorado em sociologia, porque de fato eu sempre tive um grande apreço pela sociologia, era um sonho e eu queria fazer. Não que fazer em serviço social não seja tão bom e tão importante quanto, né? Não existe melhor nem pior, existem as suas escolhas, né? Seja em qual área você vai fazer. Mas se você deseja fazer um doutorado ou mesmo um mestrado, mas falando aqui de um doutorado, o doutorado, a seleção, ela é bastante intensa. Eu recomendo que você se prepare com pelo menos 6 meses de antecedência. A começar pegando o último edital. Veja qual foi a lista de referências bibliográficas sugeridas. Porque de um ano para o outro muda pouca coisa, tá? Então, se você já vem lendo, fichando, escrevendo, se preparando com pelo menos 6 meses de antecedência, quando sair o seu edital, você vai ter que ler 2, 3 livros, né, a mais, diferente do que você vem se preparando, mas você já vem num ritmo. Então é importante que você venha lendo, que você pegue o último edital, veja o que cai nas referências e vá ler, vai estudar, vai fichar esse material. É muito importante que vocês fichem esse material. A estratégia do fichamento auxilia muito na compreensão, né? Seja de qual natureza for, fichamento por citação, né? Fichamento argumentativo, enfim, você decide. Mas é muito importante fazer a leitura. Porque, em geral, a primeira etapa da seleção é a prova escrita, que é eliminatória. Durante a pandemia, nós tivemos alguns programas que não fizeram prova escrita, obviamente pelo contexto, mas agora os programas estão voltando à questão das provas, né? A prova é a primeira etapa, é de caráter eliminatório. O tema vai ser com base em alguma questão trabalhada nas referências bibliográficas. Então, não se preocupe que o seu tema, se você vem estudando o edital, vai cair alguma coisa a respeito do que você leu nas referências. Em geral, o tema é sorteado, né, no dia da prova, pode ser, né, um tema ou mais de um tema. No meu caso, eram 5 questões e nós escolhíamos 3 para responder, tá? 3 questões abertas, dissertativas, argumentativas, com 4 horas de duração a prova, né?
E no meu caso, nós tínhamos até 5 laudas para responder. Nós também tínhamos o limite, né, das laudas para responder. Nós não podíamos ultrapassar essas 5 laudas. Essa etapa ela é muito importante e às vezes o candidato subestima essa etapa. Se você não passar na prova, você não vai para as outras etapas. Então é muito importante que você se prepare muito bem para a prova. Por quê? Primeiro que na prova não consta e não pode constar a sua identificação, seu nome. Ninguém sabe quem é você, normalmente é um código de barra, justamente para preservar a idoneidade do processo. Então, a correção vai ser realmente pela qualidade da sua escrita, a qualidade argumentativa da sua escrita, né? E é muito importante que na hora que você for responder, né, manualmente, que se use os autores clássicos e contemporâneos da área a qual você está discutindo um determinado assunto, né? Veja, é uma seleção de doutorado, não cabe achismos, tá? Então você vai colocar a sua perspectiva, sim, mas ancorada nos autores, né? Então, de acordo com fulano de tal, de acordo com Beltrano, conforme Cicrano, é muito importante que você cite clássicos e contemporâneos respeitáveis da sua área, que tenham a ver, né, com a temática da sua prova. Obviamente que vocês não vão conseguir decorar ano e página, óbvio, né? A gente não faz isso. Mas é muito importante que vocês tenham em mente, né, o nome do autor e a obra, né, para fazer a citação. E ter certeza de que quem você está citando realmente diz isso. Porque é muito pior você citar um autor dizendo que ele disse alguma coisa quando na verdade ele não disse, ele não trata disso, do que não dizer. Então, se você não tem certeza, não diga, né? É melhor não dizer para não atribuir palavra na boca dos autores. Isso não pode ser feito, né? A gente tem que ter muita responsabilidade. Mas, por exemplo, você tem clareza que no livro Capitalismo, Monopolista e Serviço Social, do professor Zé Paulo Neto, o eixo central da discussão é o sincretismo. Então, você tem certeza. Então, você pode dizer, segundo o professor Zé Paulo Neto, no livro Capitalismo, Monopolista e Serviço Social, sincretismo, isso. Ok. Fica excelente. Isso dá uma sensação para a banca, para quem está corrigindo, de que você está muito preparada ou preparado. De que você estudou, que você sabe tanto, que você domina quem é o autor e em qual obra ele discute isso. Isso vai fazer a sua pontuação voar. Você ir lá para cima. Isso é muito importante, gente. Muito. Ou, por exemplo, você sabe que dentro dessa discussão do sincretismo, existe um contraponto ao professor Zé Paulo Neto, que no caso é a professora Marilde Yamamoto, no livro Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, exemplo. E que ela vai discutir outras questões. Você tem certeza disso, então você pode dizer, entretanto, existe um contraponto à linha teórica do professor Zé Paulo Neto, no livro Serviço Social em Tempo de Capital Fetiche, da professora Marilde Yamamoto. E você coloca lá uma citação indireta. Claro que você não vai colocar exatamente como está no livro. Você vai fazer uma citação indireta, ou seja, a fala do autor sobre a sua interpretação. Então, isso vai dar, digamos assim, uma robustez à sua redação. Vai dar uma credibilidade à sua escrita, à sua resposta muito grande. Que é isso que as bancas de doutorado querem, né? Para fazer um doutorado, você precisa estar munida de um conhecimento bastante consolidado e robusto. E para isso não tem como fugir. É preciso citar os autores, é preciso saber o nome do autor, a obra e dizer o que é que ele discute. Você vai trazer o seu ponto de vista, mas ancorado nesses autores. Porque, veja, nós, por melhor que sejamos, nós não temos o estatuto, nós não temos o reconhecimento que esses autores têm. Então, nós precisamos, né, como eu li em um livro, esse livro colocava, nós precisamos nos apoiar nos ombros dos gigantes. Se apoie nos ombros dos gigantes, né? Se você quer, por exemplo, defender
uma determinada tese, você vai colocar o seu ponto de vista, mas lá no final, no meio, vai dizer, conforme fulano de tal também corrobora no livro tal. Isso mostra, você diz o seguinte, olha, eu trago essa perspectiva, mas não sou só eu. Essa pessoa aqui, que é muito reconhecida na área, que de fato tem muito prestígio, também, né, comunga dessa perspectiva. Então ela pode ser legitimada, ela pode ser levada em consideração. Isso é muito importante, né? A etapa da prova, ela de fato é assim, crucial. E é preciso ler, estudar, escrever, fichar. Não tem como fugir. Não dá para fazer uma boa prova sem estudar. Não dá para fazer uma boa prova sem ler muito. Por isso que é importante se preparar com pelo menos 6 meses de antecedência. Ah, professora, mas eu conheço uma pessoa que nem se preparou e passou. Gente, essas são as exceções, tá? Não vamos tomar a exceção como regra. De modo geral, nós, pessoas comuns, nós precisamos nos preparar. Então, se prepare, tá? Não conte com a sorte. Não conte com a sorte. Estude, se prepare. Eu recomendo, inclusive, que vocês façam treinos de simulação em casa. Depois que você já estudou todos os referenciais teóricos, invente temas que podem cair e você pega 5 laudas e coloca um cronômetro. Começa a responder e tenta responder, né, dentro dessas 4 horas, para treinar, inclusive, o tempo que você vai levar para responder e a sua escrita, porque nós temos um detalhe, hoje nós estamos tão acostumados a digitar, a escrever pelo celular, que muitas pessoas perderam a habilidade motora de escrever, né? E lembre que a prova é escrita, é um manuscrito. É muito importante que você treine a sua habilidade de escrever, inclusive de maneira legível, para que a banca possa compreender o que você está escrevendo. Porque se você escreve alguma coisa cuja a leitura seja de difícil interpretação, a banca vai cortar. A banca não vai, digamos assim, perder tempo tentando adivinhar o que você quer dizer. É você que quer a vaga, é você que tem que ser claro, tá? Então é importante treinar essa habilidade. Treinar, fazer simulações, pelo menos umas 3 simulações de prova escrita na sua casa mesmo, né? Então eu acho muito importante fazer essas simulações, inclusive por conta de uma questão. Eu fiz muito isso. Eu fiz, acho que umas 5 simulações, né? Peguei no edital temas que eu achei que poderia cair e fui treinar. Eu percebi que ao fazer o rascunho, né? Eu demorava muito tempo fazendo um rascunho. Na hora que eu ia passar a limpo, eu ultrapassava o tempo. Então, o que é que eu percebi? Na hora da prova, eu não posso fazer rascunho. Eu tenho que me preparar para responder na vera já. Porque senão, eu não vou conseguir passar limpo. Não vai dar tempo. Então, eu me preparei já para responder de cara. Agora, claro, isso funcionou para mim. Pode ser que para você diga, não, professora, para mim é impossível. Então treine para gastar 2 horas no rascunho e 2 horas passando a limpo, né? Ou 1 hora passando a limpo, o tempo que você necessitar. Para mim, foi muito importante. Como é que eu fiz? Eu me estruturei da seguinte forma. Eu li a questão e eu pegava uma folha à parte, que seria o meu rascunho, embora eu não tenha rascunho, eu só colocava os pontos. Primeiro, eu vou tratar disso. Colocava lá uma categoria teórica. Segundo, eu vou tratar disso. Terceiro disso. Quarto disso. Quinto disso. Pronto. Colocava só os pontos para me guiar. Depois, eu pegava a prova e ia responder na vera. Já no modo de escrita, tá? Para não perder tempo. Não se preocupe se você errar uma palavrinha. Você pode riscar e escrever em cima ou do lado. Eles não vão tirar ponto seu por conta disso, tá? Mas tente evitar os erros. Muitos erros é muito ruim, tá? Isso, um ou outro errinho não há problema. Então eu fiz esse exercício, deu muito certo. Eu terminei a prova tinha 4 horas para terminar, eu terminei com 3 horas e 40 mais ou menos. Quase no final mesmo. E eu passei
eu passei em 6º lugar, né, nessa primeira etapa, né, eu passei em 6º lugar. Eram 18 vagas e foi muito importante. E principalmente para mim, por quê? Porque eu fiz um estudo de uma área que não era a minha. Se fosse o serviço social, eu teria uma certa tranquilidade, porque eu já venho há anos estudando, lendo, mas eu fui para a sociologia. Então, fui estudar coisas que eu nunca tinha visto na vida antes. Então, para mim, esses 6 meses foi crucial, né? Foi crucial para me preparar. Considero essa posição do 6º lugar, assim, um grande troféu mesmo para alguém que não é da área conseguir essa colocação com pessoas da área. Foi muito interessante mesmo, né? Então, esse ponto é muito importante. Se você tiver a possibilidade de pagar uma disciplina como aluno especial do doutorado, eu também recomendo. Recomendo muito, tá? Uma disciplina que tem a ver com o seu objeto de estudo, tá? Que tem a ver com o que você quer estudar. Porque ao pagar essa disciplina como aluno especial, você vai aprender mais sobre a temática, vai entender quais são os autores mais respeitáveis na área, quais são os contemporâneos que são, digamos assim, também mais respeitáveis. Você vai se aproximar do referencial bibliográfico que você necessita. Você vai conhecer pessoas, trocar ideias, fazer debates. Isso é muito importante. Eu fiz isso. Eu paguei uma disciplina como aluna especial, uma disciplina de gênero e sexualidade no Departamento de Sociologia da UFPB, porque era a linha que eu queria fazer o doutorado. E foi a partir dessa disciplina que eu colhi todo o referencial teórico necessário para a construção do meu projeto de pesquisa. Foi fundamental, foi realmente fundamental para mim ter essa experiência, até para entender qual é o jogo. O jogo aqui, gente, no bom sentido, tá? Qual é o jogo dessa pós-graduação, qual é a pegada, qual é a linguagem, porque nós sabemos que a linguagem na história é diferente da linguagem na sociologia, que é diferente da linguagem do serviço social. Você tem que saber jogar o jogo do campo que você está, né? Dentro de uma perspectiva bem bourdieusiana, né? Desse campo e tal. Então, foi muito importante. A segunda etapa da seleção do doutorado é a defesa do projeto, né? Claro, você vai entregar o projeto no ato da inscrição, né? Ele precisa estar bem construído. E depois, né, de deferida a inscrição, passou na prova, você vai para a defesa desse projeto, né? Você vai ter uma entrevista ao vivo, em geral com 3 professores, né? Em geral, 2 professores da casa e um de fora, né, para garantir a idoneidade do processo, onde você tem uns de 20 a 30 minutos, né, para defender o seu projeto. E é muito importante que você pegue o seu projeto e estude o seu projeto, né, que você tenha segurança para apresentar o seu projeto. E aí eu não preciso nem dizer que vocês precisam construir um bom projeto de pesquisa, porque só vai entrar nos programas de pós-graduação os projetos de pesquisa que são do interesse desse programa de pós-graduação, né? Então é muito importante que vocês pesquisem as linhas de pesquisa disponíveis no programa, porque, por exemplo, não adianta você querer estudar tecnologia num programa que não tem a linha de tecnologia. Então você não vai entrar, porque isso não existe nesse programa. Você tem que ver quais são as linhas disponíveis e, a partir daí, obviamente, construir, né, o seu objeto dentro dessas linhas. Então, tem que ser um objeto que seja do interesse do programa de pós-graduação, né? Isso você vai conhecer fazendo, né, a pesquisa no site do programa mesmo, das linhas que são oferecidas, né? Inclusive tem as linhas e tem o nome do orientador, do coordenador daquela linha. Você pode, inclusive, pegar o nome dele, colocar no currículo Lattes para estudar. Então, digamos, poxa vida, eu gostei dessa linha, o coordenador é esse professor, pega o nome dele, coloca lá na plataforma Lattes, busca o currículo dele e vai estudar academicamente quem é aquela pessoa, porque aí você vai conhecer melhor ele. Quem sabe, inclusive, propor uma pesquisa que seja alinhada com o que ele vem desenvolvendo no momento, porque, em geral, os professores vão ter mais interesse de pegar os projetos que são mais alinhados com a pesquisa que ele vem desenvolvendo no momento. Então,
sei lá, se ele está desenvolvendo no momento alguma questão relacionada a gênero, especificamente a prostituição. Se você leu isso no projeto, você sabe que é uma coisa que ele está fazendo ultimamente, talvez fazer uma questão relacionada a isso vai te dar, né, uma possibilidade de orientação, vai te dar mais chances. Quer dizer que você tem que fazer aquilo que o seu orientador está desenvolvendo? Não, você pode propor uma coisa que tem a ver com a linha, é importante que tenha a ver com a linha, mas que não é exatamente o que o professor, o que o orientador está desenvolvendo, não tem problema, e ainda assim ele querer te orientar, né? Mas se você faz uma coisa que tem a ver com o desenvolvimento da pesquisa dele atual, vai te dar mais chances, né? Vai, de fato, ser mais atrativo para esse professor, para essa professora. Não preciso nem dizer que é fundamental, importantíssimo construir um bom projeto de pesquisa. Delimitar o seu objeto, né? Recortar esse objeto, né? E fazer a defesa. Depois eu posso fazer até um vídeo sobre construção de projeto de pesquisa aqui com vocês, porque de fato é necessário, né, saber fazer muito bem feito essas questões. Depois disso, né, se você passa na análise do seu projeto, aí você vai para a questão do currículo, né, da análise do currículo, que em muitos programas é classificatório, em outros é eliminatório, depende do programa, depende do edital. E aí, obviamente, é interessante que você tenha um currículo recheado, né, com participações em pesquisa, extensão, publicações, mas é importante dizer que se você não tem um currículo tão recheado, isso não inviabiliza a sua entrada no mestrado ou no doutorado, tá? Mas se você tiver, facilita. Eu sempre digo para os meus alunos, mentorandos e mentorandas dessa questão, né, de mestrados e doutorados, é o seguinte: se você não tem um currículo muito robusto, é muito importante que você se esforce para ter uma excelente nota na prova e na defesa do projeto, para ficar entre as primeiras colocações. Porque se chegar na hora da análise do currículo e isso for eliminatório, e tiver muita gente com um currículo muito bom, você cai, mas ainda consegue ficar dentro da classificação, porque você está lá em cima. Se você não fica nas primeiras colocações, na hora da análise do currículo, você cai e é jogado para fora da classificação, né? Então, se você não tem um currículo tão recheado, se esforce para ir muito bem na hora da prova e na hora da defesa desse projeto. Se você tem um currículo muito bom, né, o esforço é o mesmo, mas você não tem que ter uma preocupação tão grande na hora da prova e do projeto, né? Porque a sua nota, em geral, vai aumentar, a sua classificação vai aumentar em virtude do currículo, né? Então, nós temos basicamente essas três fases, né? Então, nós vamos ter a prova, né, a defesa do projeto e o currículo. Em alguns editais, a proficiência, ou seja, a habilidade com línguas estrangeiras, é exigido no ato da inscrição, tá? Outros editais é exigido, se for no doutorado, até o segundo ano, até o primeiro ano. Isso quem vai determinar é o edital. Mas pelo sim e pelo não, é bom você já deixar a sua proficiência arrumadinha, ou seja, a sua declaração de proficiência pronta, né? No mestrado é exigido uma língua estrangeira, no doutorado são exigidas 2 línguas estrangeiras. As universidades federais estão sempre abrindo provas, né, para a proficiência. Você faz aquela prova, se você tira a partir de 7, você recebe uma certificação de que você é proficiente naquela língua. Então, eu recomendo que vocês já deixem isso pronto, caso isso seja pedido no ato da matrícula, da inscrição. A proficiência não quer dizer que você domina a língua, mas quer dizer que você tem uma noção, pelo menos na hora de ler, você consegue ler na língua. Porque, em geral, a resposta da prova de proficiência, a gente responde em português, tá? A leitura é na língua, mas a resposta é em português. Então, em geral, é uma noção que o programa quer de que você vai ter condições de, pelo menos, ler razoavelmente em outras línguas, porque existem produções acadêmicas importantes que só existem em outras línguas e que você precisa ter um certo domínio, tá? Feito isso, você, espero, passe, né? Se for no doutorado, você vai passar 4 anos aí no doutorado.
A seleção é muito intensa, realmente se prepare psicologicamente, porque é muita coisa, até no ato da inscrição, é muita documentação, existe uma burocracia enorme, então é importante você seguir cada passo do edital, porque se você não seguir, você é automaticamente eliminado. Então vá psicologicamente trabalhado e trabalhada nessa questão, para ir com tranquilidade dentro do possível, tá? Porque realmente é uma etapa intensa, mas que vale a pena se você gosta da academia, se você gosta de pesquisar, se você gosta da vida docente, da carreira docente, se você quer ser professor universitário, vale a pena se você tem esse perfil, né? Eu sempre digo que o mestrado e o doutorado não é para todo mundo, é para quem tem um perfil, para quem quer seguir a carreira acadêmica. Tanto que para quem não tem o desejo de seguir uma carreira acadêmica, existe sempre a possibilidade do mestrado profissional, né, que segue uma outra linha, uma outra coisa, não é apegado no mestrado acadêmico e do doutorado, tá? Então, em geral, o doutorado é para quem quer ser pesquisador, quem quer ser professor universitário, tá? Se você tem esse perfil, é o lugar para você. É intenso, mas vale a pena, tá? Não é um bicho de sete cabeças, eu sei que é muita coisa, são muitas etapas, mas não quer dizer que é difícil. É intenso, é cansativo, mas não é nada impossível, né? É super possível, super possível. Também é muito importante lembrar que serão 4 anos também intensos, né? Em geral, são 2 anos de cumprimento das disciplinas e dos pré-requisitos. Então, você tem um número de disciplinas obrigatórias e opcionais que você tem que cursar. Você tem o estágio de docência. A depender do programa, você tem a proficiência para entregar, se isso não foi feito no ato da inscrição. Você tem participação em eventos, que você tem que participar, entregar as declarações, publicações, participações em bancas, né, assistir às bancas de qualificação. Existem programas que colocam todas essas exigências. No meu caso, o programa teve todas essas exigências. Nós recebemos no primeiro dia de aula, né, todas as datas, um cronograma dizendo até tal data precisa entregar a proficiência. Até tal data você precisa entregar as declarações de comprovação de participação em evento. Até tal data você tem que cursar as disciplinas. Até tal data é muita coisa. Então, em geral, os 2 anos é para cumprimento dessas atividades. E os 2 últimos anos é para pesquisa, de fato, né? Para ir a campo, se a sua pesquisa ela é de campo, né? Então, você vai no terceiro, geralmente no terceiro ano ou no final do segundo ano, você vai para campo, né? Você vai, de fato, fazer a sua pesquisa, você vai, né, colher os dados, colher as informações e construir, né, de fato, a sua tese, né, analisar esses dados e construir a tese. No programa que eu faço parte, a gente tem 3 etapas. A gente tem a defesa do projeto, a qualificação da tese e a defesa da tese. A defesa do projeto seria o projeto que entrou no programa não é o projeto que você vai defender, porque esse projeto vai ser modificado, ele vai ficar mais robusto, né? Porque em geral o projeto que entra tem limitação de laudas, então em geral até 15 laudas. Então o projeto que vai para a defesa, já você como aluno do programa vai com 30, 35 laudas, um projeto mais robusto, onde a banca vai apontar caminhos inclusive para a sua pesquisa, para a sua tese. Depois é a qualificação da tese, que é quando a sua tese já está caminhando, tá? Ela já está em construção, você já tem pelo menos aí uns 2 capítulos construídos e você vai defender, né, qualificar a sua tese e a banca vai apontar os caminhos, né, os ajustes para que você possa concluir. E aí você vai fazer os ajustes da banca, de fato finalizar, fechar essa tese para no final defender, né, a tese. Popularmente dizem que a fase mais intensa é a da qualificação, né, da tese. Eu não sei, eu vou saber agora no final desse ano, e porque de fato é mais intenso, inclusive porque vai te preparar, vai apontar as lacunas, os problemas, para que você possa corrigir, para que essas questões não estejam na defesa da sua tese, né? Então, basicamente funciona assim. Quanto à minha experiência,
Gente, foi muito cansativo. Confesso para vocês que foi muito desafiante, porque eu trabalho e eu estudo, né? Eu preciso, né, associar trabalho e estudos. Por essa razão eu não tenho bolsa, né? Porque eu trabalho. Então, tanto a preparação para o doutorado foi intensa, porque eu trabalhava, eu tenho que estudar nas horas que eu não estava trabalhando. Então, eu tinha que dar conta das demandas do trabalho, da vida pessoal e estudar. Mas deu certo, que bom, né? A gente se organizando e tal. O doutorado está sendo feito trabalhando. Então, eu trabalho, tenho minhas demandas do trabalho, da vida pessoal, casada, enfim, e do doutorado. Então, é muito intenso, porque a gente tem pouco tempo para muita demanda. Você pode até pensar, mas são 4 anos. Mas realmente é pouco tempo para muita coisa, né? É importante que você se organize, não deixe para fazer as coisas em cima da hora, não deixe para fazer as coisas em cima da hora, porque a chance de dar errado é muito grande. Então eu me organizo. Se eu tenho uma coisa a meu favor, é que eu sou muito organizada e sistematizada. Eu trabalho com agenda, com prazos, eu crio os meus próprios prazos. Eu não espero a minha orientadora me dar um prazo. Eu me dou um prazo. Até tal dia o primeiro capítulo tem que estar pronto. Até tal data tem que estar pronto para enviar. Eu crio esses prazos porque me ajuda. Porque fazendo com antecedência alivia a ansiedade, eu fico mais em paz, porque eu sei que eu fiz a minha parte e quando vir as correções eu vou ter tempo hábil para fazer o que for necessário. Então, se organize, tem a organização, tem a sistematização, tem a agenda, né? Não deixe para em cima da hora. Então, a minha experiência com o doutorado, ela é uma experiência muito feliz, muito valeu, está valendo muito a pena, porque a Tiana que entrou no doutorado, com toda certeza não será a Tiana que vai sair. Eu vou sair com muito mais acúmulo teórico-metodológico, com uma bagagem assim inenarrável, né? O que eu aprendi e estou aprendendo nesse doutorado, assim, não tem preço. Eu estou aprendendo muito, muito. É um ambiente muito rico. Agora, claro que também é muito desafiante, porque são muitas leituras, são leituras muito densas, né? Tem a necessidade de escrita o tempo todo, então você tem que exercitar a escrita. E, como eu disse, eu trabalho, então eu não tenho tempo livre, eu tenho que criar esse tempo, né? Mas vem dando certo. É uma experiência cansativa, mas valiosa. Vale muito a pena por tudo que eu aprendi até agora, até aqui, né? Tudo que, de fato, eu somei na minha qualificação intelectual, eu diria que vale muito a pena. Se você tem essa sede pelo conhecimento, se você é uma pessoa que gosta de estudar, gosta de ler, gosta de escrever, você quer seguir a carreira acadêmica, quer ser professor universitário, quer ser pesquisador ou pesquisadora, vale muito a pena. Mas, de fato, é para quem tem esse perfil. Se você não tem esse perfil, talvez seja mais interessante se dedicar a um concurso para a prática profissional, a uma residência. Inclusive, nós vamos ter entrevista aqui, né, com uma residente, né, na residência multiprofissional em saúde, especificamente para o curso de serviço social. A gente vai ter isso aqui. A gente já tem, inclusive, um vídeo aqui no canal falando sobre residência, mas a gente vai ter um novo atualizado, que é uma possibilidade também. Então eu diria que o doutorado vale a pena se você tem um perfil, tá? Se você tem esse perfil que eu falei anteriormente. Mas esteja preparada e preparado, porque é uma demanda gigante, né? É uma demanda enorme, assim. Confesso que eu fui premiada porque eu passei no doutorado, e assim que eu passei no doutorado explodiu a pandemia. Então, basicamente, eu fiz todo o meu doutorado, estou fazendo todo o meu doutorado no meio de uma pandemia. Só agora, no final, quando eu já estou terminando, é que acabou, né? Felizmente acaba, né, a pandemia. Mas foi muito difícil porque a gente teve trabalho, estudo, a pandemia, os medos que a pandemia trazem, os problemas que a pandemia trouxeram. Então, para mim, foi particularmente desafiante porque eu fiz e estou concluindo um doutorado no olho do furacão. No olho do furacão, né?
Para vocês terem uma noção, cursei o doutorado trabalhando, né? Sou professora universitária da rede privada aqui de ensino superior em João Pessoa, Paraíba. Então, dando aula na graduação online, na pós-graduação, especificamente nas especializações online, correções de TCCs, o meu trabalho online aqui com vocês, os vídeos, os cursos online, as mentorias, né, que eu trabalho com essa questão de mentorias acadêmicas, né, assessorias e mentorias para mestrado e doutorado, as demandas do doutorado, o medo da pandemia, né, nós ainda não tínhamos vacina, dentro desse contexto horroroso, meu pai e minha mãe pegaram Covid, meu pai faleceu por Covid, né, foi um caos, assim, foi uma tormenta mesmo. Mas eu me sinto muito feliz e, modéstia à parte, muito vitoriosa por, apesar de tudo, ter conseguido chegar onde eu cheguei, concluir e estar em fase de defender e de concluir. Em nenhum momento eu parei assim. E veja, não há nenhum problema em parar. Cada um tem seu ritmo. Se você sente a necessidade de dar uma parada, respirar, é válido, é digno, é justo, é legítimo. Mas para mim foi muito bom continuar porque me ajudou a lidar com os sofrimentos e as perdas. Me ajudou a não deixar a minha mente muito mergulhada no sofrimento. Foi até uma estratégia utilizada em terapia, né? Porque para mim o trabalho ele é terapêutico, o estudo ele é terapêutico. Então foi muito importante. Eu continuei, eu não parei, eu não tranquei disciplina nenhuma, eu não parei nada. Eu continuei tudo, com muito sofrimento, com algumas lágrimas, às vezes, né, não tão bem, às vezes não conseguindo dar o meu 100%, mas eu estava dando lá o que eu podia. Algumas coisas não ficaram com a qualidade que eu gostaria, mas saiu com a qualidade que era possível e eu me dou por satisfeita. Então, apesar de tudo, está valendo e valeu muito a pena, né? O doutorado me auxiliou nesse processo e me trouxe uma coisa valiosíssima que para mim é o conhecimento. Uma das coisas mais importantes da minha vida é o conhecimento. O conhecimento me faz bem, me revigora, ele é terapêutico. Não só pelo título, o título é muito importante. Quero ser doutora, claro, serei em breve. Mas não é só isso, é o conhecimento associado a isso. Gente, posso dizer para vocês que foi uma trajetória muito árdua, muito árdua. Mas se eu conseguir passar por esse temporal fazendo um doutorado, eu posso dizer que isso graças a uma série de coisas também que me deram muita estrutura, né? Primeiro, claro, eu tenho o maior respeito aqui por todas as denominações religiosas, inclusive por quem não tem religião, por quem é ateu, né? Eu acho que a gente não deve viver uma ditadura do crer. Você é livre, inclusive, para não crer em nada e tá tudo bem, tá tudo certo, né? Mas eu, particularmente, Ana, eu tenho minha espiritualidade. Eu não sou uma pessoa religiosa, não tenho religião, não gosto de religiões, tenho respeito, mas não gosto. Mas eu tenho a minha espiritualidade, e a minha espiritualidade me ajudou muito. Me ajudou muito também ter tido condições, embora com muito sacrifício, de fazer terapia, né? Terapia me ajudou muito nesse processo. O apoio do meu esposo em todo esse processo foi e é fundamental. Sem ele eu não teria conseguido nem metade. Eu não teria conseguido carregar todos esses pesos sozinha, né? E algumas boas e excelentes amigas que eu conto nos dedos, né? Uma especificamente que é como uma irmã, né? Que ela segurou na minha mão, ela e uma outra amiga segurou na minha mão e disse: eu tô aqui. A gente não chega lá sozinho e sozinha. A gente não chega a lugar nenhum sozinho. O resultado da Tiana que eu sou hoje é resultado de toda essa gente, né? De todas essas pessoas que me auxiliaram no processo. E eu sou muito grata. E assim que eu defender, próximo ano eu volto aqui para comemorar com vocês
a defesa da minha tese e o meu título de doutor em Sociologia pelo UFPB. Eu espero que para você seja mais leve, tá? Não quer dizer que todo mundo vai passar pelo turbilhão que eu passei, tá? No meu caso, foi um caso muito particular, porque eu fiz um doutorado no meio da pandemia, perdi meu pai, mas pode ser que para você seja mais tranquilo, então não se assuste, tá? Eu espero que para você seja muito tranquilo, mas mesmo se não for, se você tem um perfil, se você ama, se você sabe que esse é o seu lugar, não desista, vai dar certo. Não desista, vai dar certo. E se a coisa apertar, se a saúde mental apertar, procura uma terapia, isso é muito legal, é fundamental. É uma tolice achar que terapia é coisa de louco, de gente desequilibrada, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Terapia é coisa de gente muito bem resolvida, né? De gente que entende suas limitações e que busca as ferramentas para ser alguém melhor. Na verdade, louco é quem está mal e não procura ajuda profissional. Então, não tema, não tenha vergonha, busque, né, ajuda nesse processo, porque às vezes num processo de doutorado, que é muito intenso, a gente precisa desse suporte. É isso, gente. Conversamos muito, falei muito. Eu espero que esse vídeo tenha inspirado você de alguma forma. Não precisa necessariamente ser para um doutorado, pode ser para um TCC, para uma dissertação. Seja lá o que você está passando, eu tenho certeza que você consegue dar conta, tá? Se a vida colocou esses desafios para você, é porque você consegue dar conta. Mas você não precisa dar conta sozinha, tá? Ou sozinho. Você pode pedir ajuda. Você pode dar conta segurando na mão de outras pessoas. E isso não faz de você menor nem fraco. Mostra que você tem inteligência emocional para lidar com a vida, porque a vida é um laboratório, né? A vida ela é incontrolável, ela é cheia de surpresas boas e ruins, e a gente tem que aprender a lidar com elas da melhor forma. E a gente consegue, né? Finalizo esse vídeo, né, com uma menção honrosa à memória do meu pai. Um beijo e agradecimento a todas as pessoas queridas que auxiliaram nesse processo. Inclusive a minha querida orientadora, que eu tive a sorte de ter a melhor orientadora que o universo poderia me dar. É isso, gente. Vale a pena, mas se prepare com antecedência, se prepare emocionalmente também. Isso serve não só para o doutorado, mas para a vida, tá bom? Muito obrigada. Se você gostou, curta esse vídeo. Não esqueça de comentar aqui. Estou muito curiosa para ouvir a opinião de vocês. Se vocês gostarem desses vídeos mais longos, mais informais, de bate-papo, me falem aqui que eu quero fazer mais, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem bem. Até a próxima.